Olá, meus amigos, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Hoje com a nossa amiga aqui, doutora Silvia. E, em primeira mão, quero agradecer aí os nossos parceiros. Aí, já é papo reto, pula aí, Miquel. Vamos de Grupo Mundial, a empresa que eu trabalho, show de bola. Um abraço aí para Eduardo e meu parceiro Elvis. Trade Papelaria. Quem mais, Miquel? A gente tem aí nosso parceiro aí, Trancher, ali do Espírito Santo. Parceiro forte aí. E a gente fecha com o Posto do Gordo. Posto de lavagem, você lava carro lá? Não, Pronto, vou te dar uma lavagem lá pra você lavar no Posto do Gordo. obrigada. Silvia, conta pra gente aí quem é Silvia. E eu costumo dizer de onde vem o que come. Como vive? A pergunta do que É uma virou história história longa, do, viu? do Globo Repórter, né? É. E aí, conta pra gente um pouquinho sobre Silvia. Bom, Silvia é nascida na Paraíba, Campina Grande, né? Fui embora da Paraíba aos 3 anos de idade, fui para Rondônia, fui criada lá, né, Porto Velho. E aí, tenho 43 anos, hoje sou casada, 2 filhas, formada em medicina, né? Formei, a minha mãe teve um grande sonho, sempre foi o sonho dela fazer medicina e levou todo mundo para fora do país, né? A gente foi para Bolívia e estudamos lá. Somos 6, são meu pai, minha mãe e 4 filhos médicos, 4 irmãos. Os 4 médicos? Os 4 médicos. Era sonho de família mesmo, né? Na verdade, foi um sonho dela que a gente acabou pegando o embalo, né? Porque eu terminei o colégio lá. Eu fui para Bolívia com 14 anos de idade, terminei colégio. Na verdade, a medicina não estava... espanhol, perfeito. Muito bem. Falo bem, bem fluente. E acabei ficando por lá. Não era o meu sonho fazer medicina, na verdade, nem estava nos meus planos, né? Mas aí meu pai falou, a gente teve que seguir. Aí, quando chegou no primeiro ano, na verdade, eu comecei como odontologia, que é o primeiro ano é a mesma coisa, eu me apaixonei por cirurgia. Fiquei encantada, porque lá eles já fazem cirurgia no porquinho desde o primeiro ano. E aí eu falei pro meu pai, eu quero mudar. Vou mudar para medicina, gostei e hoje sou apaixonada. Dos 4, acho que eu sou a que mais sou fissurada pelo que eu faço. E os outros irmãos estão aqui em Itabuna, estão na Bolívia, estão Não, no Amazonas. Eu quero até saber o que motivou sua volta, sua vinda para Itabuna, do Amazonas para cá. sim, aí voltamos pro Brasil, né? Minha mãe voltou, ela formou em 2004. Eu continuei lá, formei em 2008, minha irmã em 2007, e assim foi formando uma escadinha, né? E eu fiz o internato aqui em Cruz das Almas. Cidade baiana, Isso, recôncavo baiano. isso, muito boa cidade. Inclusive, iria voltar para lá. E aí, Priscila Del Rey, que é minha amiga, mora em Itabuna, é ginecologista, também formada lá com a gente. E ela falou assim, amiga, vem para cá, para Itabuna. Eu vim para cá. Mas, na verdade, antes disso, eu vim para Cruz das Almas, fui conhecer a cidade onde minha mãe tinha passado no concurso, que foi o Maitá, no Amazonas. E lá recebemos, eu era casada, né, que eu tive o primeiro casamento aos 22 anos. Tive uma proposta de trabalho e lá ficamos por 6 anos. 6 anos morei no Amazonas. Trabalhei de tudo, né? Lá aprendi parto. Aqui, na verdade, eu já saí do internato, já sabendo muita coisa, mas lá a gente se aperfeiçoou mais, né? Inclusive em áreas que talvez você não iria trabalhar, né? Pela necessidade de médicos lá, você acaba se especializando ou aprendendo muita coisa, né? Muita coisa. Na verdade, o SUS, ele é uma escola, né? Seja onde for, ele é uma escola. Basta você ter vontade. Eu já saí do meu internato, todos os professores por onde eu passava queria que eu fosse a especialidade deles. Eu tive um doutor, que ele é muito famoso até aqui na Bahia, Carlos Antônio. E ele falou assim, eu vou lhe fazer a segunda mulher ortopedista da Bahia, do Brasil, que não tinha, né? E ele me ensinou tudo, redução, de tudo. Então eu cheguei no Amazonas, lá tinha um ortopedista. E no dia que aconteceu um acidente grave lá na cidade, eu reduzi o fêmur, ele achou aquilo ali, não, isso é mentira. Ela só faz isso uma vez na vida. E aí foi, então assim, da bagagem que você já tinha porque aprendido ele com me esse preparou. doutor. Eu não queria ortopedia, mas como eu estava fazendo a rotação de ortopedia, e ele era um cara assim extremamente bruto, assim, muito bruto. Então, se você não fizesse o que ele mandasse, aí eu falei assim, pois eu vou mostrar pra ele que eu sou boa. Aí pronto, aí fazia tudo. Aí ele não queria mais ninguém.
Tanto que eu virei chefe de interno por culpa deles, dos próprios chefes, né? Das E mérito especialidades. seu, claro, né? Porque eu sempre fui muito curiosa, né? Muito curiosa. Então eu já fiz parto sozinha, cesariana, lá mesmo, lá no internato. Porque eles deixavam, estavam sempre do meu lado, mas deixavam fazer, né? Muita coisa, pediatria, eu trabalhei durante 7 anos com pediatria, já tinha carta de recomendação para fazer a prova de título, mas não quis, né? Eu tenho uma irmã pediatra, que é muito boa, por sinal. Falando nisso, seus outros irmãos, uma é pediatra? Uma pediatra está E em os João demais? Pessoa, mora em Certo. João Pessoa, ficou 4 meses aqui com a gente, mas não se adaptou com a cidade, né? Queria ir embora. João Pessoa, João Pessoa. João Pessoa. E eu Cidade tenho, maravilhosa. e eu tenho dois irmãos que são radiologistas. Meu irmão mexe com a parte de imagem, de ressonância e tudo mais, e a outra ficou na parte de ultrassom. Mas estão fora de Itabuna. Uma está no Rio de Janeiro, que é a Paula, e Felipe está em Rondônia, Porto Velho. Voltou. São de lá. Estão espalhados. Minha mãe criou a gente muito solta, assim, muito... Não sendo... Inclusive, ela teve, na época, uma síndrome do ninho vazio, né? Que ela criou a gente para voar. Sim. Voou cada um para um canto, ela ficou sem ninguém. E acabou Sozinha, tendo a cara. síndrome do ninho vazio. Hoje é falecida, né? Já tem 7 anos que Já ela... ia te perguntar. Minha mãe é falecida, mas, assim... Foi uma mulher que nós somos o que somos, né? Inclusive, meu pai, graças ao sonho dela. Legal. Então pegou o desejo da mãe, o sonho da mãe, e todos criaram carreiras Foi. bem-sucedidos, isso é super importante. Famílias criaram suas famílias, né? Também é muito bom. Silvia, você disse que mexe com muita coisa, muito curiosa. Sim. Né? Uma dessas curiosidades foi assim que surgiu o projeto Amigos da Saúde, que você fundou em Itabuna com 2 amigos, 2 amigas, né? 2 amigas, foi. Já passaram vários voluntários nesse projeto. Hoje tem 7 sócios. São 7 sócios, mas temos 53 membros dentro de um grupo, né? De um grupo de WhatsApp. E aí a gente está sempre jogando lá. Na verdade, Quais as principais atividades assim, que desenvolve o grupo hoje? Ele é uma equipe multidisciplinar. Nós temos todas as especialidades, né? Porque a gente trabalha com os especialistas e a gente vai... mas o principal seria o clínico, né? O atendimento clínico, a triagem do enfermeiro, a atenção aos cuidados da equipe de enfermagem toda com o paciente acamado. A gente tem tudo isso, fisioterapia, né? Essa parte toda é gratuita, tá? Aí a parte com os especialistas, a gente conversa com eles e cada um faz o seu preço, mas serve isso mais para cidades vizinhas. Como o projeto surgiu? Minha mãe já tinha... Sempre teve, na verdade, trabalhos voluntários. Mas a gente nunca... Ela sempre falou assim, faça, mas não mostre. Sempre foi dessa forma. Nunca faça nada como propaganda de nada. Então, se você tem vontade de fazer doações, faça, mas não saia falando para todo mundo que isso é feio. Então, assim, a gente sempre fez. Todo final de ano, tinha Natal, minha mãe saía arrecadando as coisas, dando às pessoas mais carentes, Dia das Crianças, e assim vai. Né? Doação de roupa, ela sempre, vamos juntar todo mundo aqui, hoje é dia de fazer faxina na casa. Então, fazia tudo. E os vizinhos vinham junto, né? Sempre tá Muito mal. bom. Isso. Eu venho de uma família humilde também, né? Não venho de família rica, né? Então, isso aí ajuda bastante. Quando eu, conversando com 2 amigas dentro do hospital de base, a gente, por que não ajudar? Se a gente tá vendo, a demanda do hospital era muito grande, sabe? Então, se a gente conseguisse, lá atrás, frear a entrada, então, a prevenção, né? Ou até mesmo os cuidados para o paciente não precisar ir até o hospital, a gente ia melhorar muita coisa. E aí começou. Infelizmente, elas 2 não conseguiram continuar, porque acabei vindo para a oposição, né, ao governo. Então, elas ficaram, né, com medo de perder o emprego e acabou que se retiraram. Infelizmente, a política se mistura nesses casos, Pois né, e acaba sofrendo a população, né? A gente bem sabe como é que é. Né? Somos oposição ao governo, não tem jeito. Mas, assim, a gente espera que, falando de política, né? A gente espera que o governo foi reeleito e espera que ele realmente venha fazer um trabalho ao qual desafogue os hospitais e ao qual tenha um cuidado maior com a população, principalmente a população mais carente, mais vulnerável, né? Porta de entrada de várias saúdes e muitas pessoas enfermas. A gente caminhou bastante nessa política, então a gente encontrou situações assim que muito desagradáveis que a gente calamidade, né? Nem imaginava que tivesse em Itabuna, né? Quando você fala que vou dar com a mão e não ver com a outra, né? É mais ou menos isso. Eu vejo que aqui em Itabuna tem muito isso, né? Tem muito projeto, inclusive pessoas que saíram candidatas a vereadores,
que dá com a mão e a própria mão mostra, né? Então, é de uma forma que ela precisa mostrar para a sociedade, para que a sociedade conheça o que ela está fazendo, mas o intuito, na verdade, é outro, né? Não é É, nem só a questão de fazer o bem para o próximo, né? quando eu abri o projeto, eu já falei desde o princípio que ele não iria ser político, e ele não foi, Muito certo? bom. Ele foi aberto. Agora, infelizmente, é um projeto que ele tem que ter uma visibilidade, inclusive para apoios, Sim, para doações e tudo mais. Então, eu tive que abrir um Instagram só dele, né? Que nem sou eu que mexo, quem mexe é Ellen. Então, eu tive que fechar. Tipo assim, eu não misturei. Na época, eu não ia nem sair como vereadora. Foi um convite que eu recebi, inclusive, de vários partidos, né? O seu foi um que me chamou. E que me chamou também, mas não, até então não vi. Eu tinha aceitado e depois saí, eu né? soube disso. Me botou no grupo, eu falei, não, eu não vou fazer porque eu vou acabar com o projeto. Porque o que é que estavam falando? A gestão estava falando que eu estava querendo usar a- o projeto como política. Eu falei, provo que não usei. Inclusive, não teve, depois que saí candidata, não parei o projeto. Tivemos projeto fora da cidade, mas não foi nada exposto, nada foi trabalhado para expor a minha imagem ao projeto, entendeu? Não podia ter. E eu falei, Sim. deixei bem claro a todo mundo. Talvez isso. seja isso que um determinado candidato a vereador tenha dito em Itabuna, que você não tenha trabalho prestado na área social? Será que por isso, por você não divulgar com relação ao seu projeto, quando na verdade não é verdade, né? Na verdade, quem tem boca fala o que quer, não é isso? É impossível você dizer Meu nome? o papo reto. Então, assim, quem tem boca fala o que quer. Então, eu acho o seguinte: é muito fácil você olhar para a pessoa e julgar, né? Qual é o serviço prestado que ele gostaria que eu tivesse? Eu tenho Sim. 10 anos de pronto-socorro, né? Não que aquilo ali seja um serviço prestado, mas eu também não tenho que estar saindo e fazer coisas que só, talvez ele tenha feito ou não fez, não sei, eu não posso julgar, porque eu não conheço a vida dele pessoal, né? Eu sei a vida política, e a vida política é muito diferente da vida pessoal, não é isso? Então, assim, serviço prestado eu sempre tive, sempre, mas eu nunca precisei mostrar. Mas, se você quer entrar na política, infelizmente, até um pirulito que você for dar, você tem que tirar uma foto e estar apresentando para as pessoas acreditarem que você está fazendo algo. Infelizmente. Que é um erro, né? A população, infelizmente, é igual o homem, é visão. Eles precisam ver para, né, assim... São Tomé, né? Então, assim, houve esse comentário infeliz, né? Mas é o que eu digo, quem tem boca fala o que quer. Né? E também não preciso provar. Como eu quando eu cheguei em Itabuna, solteira, outra história engraçada que eu tive, passei 7 anos aqui solteira, então as pessoas chegavam pra mim, você é sapatão, você não tem algum problema, você não sei o que. Eu falei, gente, eu não preciso parar a minha vida pra casar, ou ter filho, ou sei lá, o que for, porque pra mostrar pra vocês que realmente eu gosto de homem, ou sei lá. Então, assim, o Mesmo que julgamento... gostasse de mulher, sua vida pessoal não tem Mas o julgamento nada a ver. ele não interfere na minha vida. Sim. Assim, a sociedade exige que uma mulher com 37 anos, na época, né, que eu tinha, fosse uma mulher bem-sucedida, né? Porque sou médica. Aí o povo, você é médica, é rica. Eu não falei, da onde vocês estão achando essa riqueza? Que eu não encontrei ainda. Do trabalho, né? Mas, assim, não é riqueza, né? A gente tem, graças a Deus, para sobreviver. Mas, assim, eu falei assim, eu não preciso. A sociedade exige que uma mulher de 37 anos seja casada e que tenha filhos. Então, naquele momento, não era o que eu queria, entendeu? Sempre quis, eu sempre gostei muito de ser livre. E sou, né? Encontrei um esposo que, graças a Deus, ele entende essa parceiro, parte. né? Ele é parceirão. Então, era isso. Então, foi muito julgada, né? Trabalho num lugar onde existe muito julgamento também, pronto-socorro. Você salva muitas vidas, mas tem muita gente que sai de lá com muita raiva também, né? Principalmente pessoas que, às vezes, não tem nada, tá ali só por um atestado, ou para trocar uma receita. Você fala que não dá, essa médica é a pior de todas e não sei o quê. Então, existe. Aí, o que acontece com essa pessoa que fala mal? Ela espalha para outros que nunca nem foram lá, e essa pessoa vai passando e vai espalhando. Né? Então, De fato. infelizmente. Falar em pronto-socorro, eu quero deixar aqui um registro. Sábado, você sabe que eu passei mal, né? Muita dores no braço. E fiz um exame antes de ontem e provou que eu tive bursite, tenho, né, no momento ainda, bursite e tendinite.
deixar um registro do Dr. Diego, do Ponto Socorro, do Hospital de Base. Barbosa, muito bom. Me atendeu super bem. Maravilhoso. Paciente no mundo. Quando ele me deu morfina e com 40 minutos eu tava sentindo dor de novo, ele disse, não acredito. Mas assim, as meninas também do Ponto Socorro que estavam na escala naquele dia, a Edilene e a outra, eu não me lembro o nome agora, maravilhosas, me atenderam super bem. Então assim, deixar esse registro aqui, que foram perfeitas comigo. E eu vou, Tem casos eu e vou casos, falar né? de Diego, né? Porque Diego foi minha peça, foi um presente que Deus me deu. Na verdade, ele veio na minha coordenação, foi um presente que a Alex me deu, falando que tinha um amigo dele de Maraú, que queria trabalhar em Itabuna. E eu falei pra ele, olha, você não tem, plantonista não tem, assim, pra mim é um dos meus queridinhos de lá, né? Que bom, do então, base. foi bom que casou. Os médicos que me atendeu bem e que realmente é uma boa pessoa. Não, mas é o que eu falo, lá tem de tudo, a gente não pode julgar um médico por uma consulta. Claro. Porque você pode acho que dizer... pessoa nenhuma, né? Na verdade, é o seguinte, eu vou até falar um pouquinho sobre isso, porque eu acabei recebendo uma crítica de um infeliz aí, de um grupo político que tem, que ele disse pra mim, você não tem a quantidade de voto por causa do atendimento que você presta no hospital de base. E eu falei pra ele, você nunca, na verdade, assim, você não tem como agradar todo mundo, certo? Você não, Jesus desceu e não agradou, quem vai ser eu pra agradar? A minha importância dentro do pronto-socorro é salvar vidas. Então, se ele foi atendido por mim e tá vivo, ótimo. Né? Fez assim, seu trabalho. Fiz meu trabalho. Agora, se ele não gostou do tratamento, da consulta e tudo mais, aí é um problema dele. Eu não tô ali pra estar agradando ninguém, certo? Eu não tô ali pra botar ninguém no colo. Inclusive, era uma das minhas maiores brigas com vereadores que chegavam lá apontando o dedo, porque eu sou vereador. Falei, não, você está vereador, você não é vereador. Infelizmente, aquela coisinha Pronto. da saúde, a Câmara de Vereadores. Isso. Né? E chegava lá apontando o dedo, só que eu recebia ordens, né? Nós temos uma diretoria que dá ordens. Não é para deixar entrar mais do que 2 pacientes, não é para deixar fazer mais do que isso aqui, não é para deixar internado isso aqui. Então, eu recebia ordens. Então, eu era o saco de porrada, né? Sim. Era eu que dizia o não. Aí o povo ia, corria pela direção, aí ligação. Silvio, fulaninho tá indo aí, faça isso e isso. Mas não é para você, não, esse aqui você faz. Então, eu falava, então vamos mudar as regras, né? Medidas. Isso, é um peso das medidas. Então, sempre foi assim, entendeu? Aí, o que eu fiz? Eu fiz o acordo. Todo mundo que for preferencial para a direção, primeiro passa pela diretoria, para depois ir para pronto-socorro. Não é verdade? Sim. Porque se você fala... Já chega encaminhado. Não é para deixar, eu não vou deixar. Não é para fazer, eu não vou fazer. E eu sou muito chata para essas coisas. Porque depois vem para cima de mim a cobrança. Como vinha sempre, né? Tô vendo pelas câmeras que fulano de tal tá com 5, 6 pessoas aí. Foi fulano de tal, veio pela direção, foi autorização de lá. Então pode deixar. Entendeu? Você acaba ficando chata depois, né? Mas eu sempre fui. Se eu sou uma pessoa que organiza as coisas, todo organizador é chato. Não é verdade? Se você, por exemplo, tá eu e você aqui, e nós 3, digamos, certo? A partir do momento hoje, Silvia é a chefe. Eu vou mudar um pouco. Porque natural. Eu sou chefe. Entendeu? Então, se eu não conseguir colocar regras, eu não tinha ficado tanto tempo onde eu fiquei. Passei por isso, viu? Eu representante 2 anos acho que quase 2 anos, na Start Química, assumi a gerência da Bahia, de uma parte da Bahia. Parte da minha equipe de representantes não aceitou. Não aceitaram. Então, outra parte foi tranquilo e tal. E teve uns 2, 3 aí que a gente foi empurrando mesmo, porque eu tô na Start há X anos, eu deveria ser, outro eu deveria ser. Mas graças a Deus eu consegui contornar com todo mundo. Quando eu entrei fiz meu trabalho, evoluímos no faturamento, pegamos a equipe com 540 mil, entregamos com mais de 1 milhão e 100. Graças a Deus. É aquela coisa, o meu trabalho foi feito e o seu salva a vida. Quando eu trabalhei no hospital de base, quando eu cheguei lá, eu era a única mulher médica. Era eu e Lívia. Mas Lívia trabalhava na parte de cirurgia. Lívia Andrade? Não, é a secretária de saúde hoje, atualmente. Ela era... Na verdade, ela era a única mulher onde ela recebia as porradas das enfermagens, né? De enfermeira que não gostava dela, ou que tinha despeito, ou que tinha não sei o quê. Quando eu cheguei, escutei muita coisa, muita história. Quando eu cheguei, tiraram o foco dela e vieram para mim. Entendeu?
E aí, eu sou de pronto-socorro. Então, pronto-socorro, imagine assim, a facilidade de você fazer uma especialidade. Hoje você é cardiologista. Dentro da sua clínica ou do seu consultório só vai aparecer o quê? Só tudo que vem com relação à cardiologia. Tudo que vem para cardiologia. E você, mesmo sendo especialista, você ainda erra. Você ainda passa uma consulta, 10 consultas, 15 consultas e você não descobre o que aquele paciente tem. Imagine um médico de pronto-socorro. Que ali passa de tudo um pouco. Eu preciso saber de tudo um pouco. Eu vi isso lá. Eu cheguei no hospital de base 8h30, saí 4 da tarde, 4h30. Mas isso aí já são falhas de administração, né? Dia De todo entrando laboratório, todo demora. tipo de gente. É isso. Né? É isso. Todo tipo de gente não, desculpa. Todo tipo de casos, Isso. né? De situações. Eu, como médica plantonista e como médica coordenadora do pronto-socorro, melhorei muito aquele pronto-socorro. Assim, a gente diminuiu a demanda de óbitos que tinha, que era enorme, enorme. Porque, querendo ou não, existe uma equipe onde tem quatro técnicos de enfermagem para cuidar de todos os pacientes que estiverem internados. Se eu tiver 60 internados, eu só tenho 4 funcionários para cuidar dessas 60 pessoas. É uma sobrecarga, né? É uma sobrecarga para todo mundo. Então, assim, inclusive tem muita gente doente psicologicamente, porque ver pessoas morrerem ali dentro não é fácil. Entendeu? Você E você toca vê nesse- pessoa morrer sabendo que você tem condições de salvar, mas não tem o material, não tem o que fazer, porque existe uma falha de um sistema de saúde grande, é muito mais difícil. Muito. Muito mais difícil. Imagine você com a sala de 7 pessoas, de uma sala vermelha, com 7 macas, você ter 12 pessoas dentro daquela coisa e você precisar entubar mais um. Desculpa. Tá entendendo? E não ter como fazer isso. Aí o É paciente. sofrido. E uma coisa que eu sempre digo: para toda morte de um paciente, existe um médico ocupado. Sim. Porque a família não aceita que Não aceita. ele é diabético, que ele não se cuidava, de que ele não fazia isso. Então, quem era o plantonista que estava lá na frente? O que tivesse no dia. Se morreu, fulano tal que matou. Eu falei, não, ninguém mata paciente. Ninguém mata Até porque paciente. vocês não estudaram pra isso. E existe Não se profissionalizaram Nem se pra eu isso. quisesse, nem se eu quisesse. Uma pessoa me bateu na rua, foi lá e caiu na minha mão. Eu não posso fazer uma coisa dessa, porque Exato. eu tenho um Tem juramento. uma ética, tem um juramento, é. entendeu? Mas as pessoas sabem criticar, elas não sabem. É muito fácil você olhar Jogar pro pedra, jardim do vizinho, mas não sabe como foi que ele fez aquele jardim, como é que ele tratou, como é que ele colheu, como é que ele fez tudo, entendeu? Mas é assim, o trabalho que eu escolhi, né? É o pronto-socorro que eu escolhi também. É o que você ama. É o que eu gosto de fazer. Não me preocupo com o resultado, se for muito bom, as pessoas virem elogiarem. Tanto é que eu falei, não me elogie agora, que amanhã você vai estar brigando comigo. Entendeu? Porque as pessoas que elogiam, elas sempre esperam que você faça tudo por elas. E vai chegar uma hora que você vai dizer não. E o não é que vai pesar. Não é verdade? Verdade. Quando você fala dessa situação toda psicológica que os médicos passam, os enfermeiros, os hospitais, quem trabalha lá, a pergunta que vem na mente é que depois da pandemia, quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida de vocês? Quem cuida dos enfermeiros? Muitos médicos adoeceram na pandemia psicologicamente. Sim. Eu fui uma médica, inclusive, eu vou até cobrar, viu? Que eu preciso do como é que fala? Eu preciso do prêmio do Covid. Mentira. Mas assim, eu fui a médica praticamente que segurei os 2 hospitais, né? Tanto o hospital, a Santa Casa, quanto o hospital de base. E era uma correria, porque, falta médica aqui, Silvia, vem pra cá, segura não sei quem, você segura um pouquinho aqui, eu vou, e assim vai. Isso ninguém vê, sabe? A minha vida, na época do Covid, ninguém viu. Então, foi quando eu conheci meu esposo, praticamente a gente não se via, porque eu falava assim, vou pegar você, vou botar você lá, vou fazer você aqui, você me pra cá, fulano, vai pra aqui, você faz isso, segura aqui 5 minutos que eu vou só lá no outro hospital entubar o paciente, que a médica que tá lá não sabe, e volto pra cá já correndo de novo. Então, isso ninguém viu. Essa Entendeu? gestão, gerir todo esse processo, né? Ninguém viu. Inclusive, quem era minha coordenadora na época, eu acho que tem que me agradecer 10 milhões de vezes, porque nunca precisei pedir para ela ir pro plantão, para segurar, porque era eu que segurava a onda, entendeu? Não que eu seja, ela tá se achando, não. Foi a minha realidade. Mas aí, Silvia... Mas não adoeci. Não fui a médica que engravidei no Covid, passei 9 meses gerando minha filha dentro do Covid, não peguei Covid, não usei máscara, porque eu achava que aquilo ali era o meio de contaminação maior de todos, porque nós não somos educados a ter higiene 100%.
Imagina numa máscara. Tira a máscara pra comer, bota a máscara em cima da mesa. Isso. Pega via a máscara, muito bota. isso. Isso. Não foi. Chegava no restaurante, todo mundo com as máscaras em Em cima, cima da da mesa. mesa. É isso. Pegava o dinheiro, pagava, colocava a máscara e ia embora. É, né? desse jeito. Minha diretora passava e eu botava a máscara aqui, né? Quando ela passava, eu subia. Eu vi. Mas assim, eu não tenho. Lógico que eu fui um pouco rebelde em relação ao Covid, mas não tive medo. Como não tenho medo de nada na vida, assim, nada. Enfrentou, absolutamente né? nada. Não tive medo. Eu entubei, não. Eu atendi José Henrique, que foi uma pessoa que vivia abraçado comigo o tempo todo. E eu internei ele na Santa Casa com Covid, com, se eu não me engano, 50% do pulmão comprometido. Aquele dia, sim, eu falei, meu Deus, agora eu peguei. Porque eu vivia abraçada com ele, Sim. né? Abraçava ele brincando, eu sempre falava, vem cá, Zé, que eu vou te abraçar pra poder ver se... Não, saia daqui que você trabalha sem máscara, ele falava. E pegou. Fiz o exame, não tive nada. 5 dias depois, repeti o exame, não tive nada. Mas o psicológico me deu uma balançada. Sim. Tipo assim, eu fiquei com medo, entendeu? Foi a única vez que eu tive medo, acho que de doença na minha vida foi esse dia. Eu cheguei de Salvador de Covid, liguei para um amigo meu. Cara, tô de Covid. Tive com você essa semana, faz um exame. Ele, uns dias depois, já fiz um exame 2 vezes, não peguei. Eu falei, então tá bom, graças a Deus. Mas eu peguei Covid 2 vezes. Fernando mesmo, que é o infectologista, ele falou, vamos tirar teu sangue pra te estudar. Eu falei, Deus me livre. Vocês vão me querer levar pra longe, eu não quero ir não. Quando você fala dessa questão toda que você deu conta do trabalho, da gestão, né, de gerir escalas, processos, eu vejo que tem as raízes lá da Amazônia, do trabalho que você prestou lá, da pressão que era trabalhar lá, e você conseguiu desenvolver aqui. Então, assim, quem é daqui, que formou aqui, né, que está acostumado com o trabalho aqui, não vou dizer que não tem pressão, porque tem, mas é diferente das necessidades, né, do trabalho prestado lá, da distância, de você pegar barco, Lá você de não ficar tem 15 dias dentro de 17 dias eu barcos. fiquei dentro A gente pegou uma equipe médica toda, uma equipe de saúde, fomos atender na área ribeirinha. Foram 17 dias dentro do barco. Foi, assim, uma das experiências mais marcantes, que eu não esqueço até hoje, que eu gosto, né? Tudo que é para ajudar, eu sou bem solidária a isso. Lá é uma cidade onde você não tem tomografia, você não tem ressonância, Pois é. né? Você não tem esses bioquímicas de última geração que existe aqui. Então, lá era clínica. Como eu gosto muito da clínica, eu acho um absurdo quando a gente pede uma avaliação da cirurgia, já pediu a tomografia. Poxa, a clínica tá ali, na sua cara, e a gente tem que perder mais 1 ou 2 horas esperando uma tomografia, porque o colega quer um laudo de uma tomografia que às vezes nem pode ser que esteja correto. Então, eu acho que a clínica ainda é soberana, entendeu? Meu processo essa semana, sábado eu saí do hospital de base. A gente não sabia ainda o que tinha. Fizemos a solicitação, o Diego passou a solicitação, tomografia, ressonância. Segunda eu fui e fiz a ressonância. Ontem eu fiz a tomografia. Então, assim, o processo todo muito rápido. Se a gente está num estado como o Amazonas, uma região distante dessa, Não faz. Não faz. E aí a gente vê casos, né, de situações que a natureza curou. O braço quebrou, a natureza quebrou, curou. Ficou torto, seja lá como é que foi. Na verdade, morre muita gente por falta de diagnóstico. Se você não tem Inclusive, a gente teve um curandeiro, que era o mais famoso da cidade lá. Foi até eu que atendi ele, internei como quadro de pneumonia, só que aquela mancha no pulmão dele não saía por nada. E ele ficou 20 dias, 30 dias, eu falei, isso aqui é um câncer. Tava muito diferente do que de uma pneumonia normal, né? Isso aqui é uma massa. Mas pelo raio-x eu não podia chegar pro paciente e dizer, você tem câncer, não. E ele acabou falecendo, acho que com 40 dias, 50 dias, muito mais, emagrecidíssimo. Então, assim, morreu sem diagnóstico, entendeu? O que acontece? Acontece lá, acontece aqui, mesmo você tendo todas as coisas, porque, na verdade, o SUS é mal usado, né? O SUS, ele é mal usado. Se ele fosse bem usado, se as pessoas soubessem entender o que é fazer falta uma tomografia, eu vou te dizer um exemplo. O hospital de base, eu acho que agora na política deve ter acontecido isso. Passa do tempo de tomografia, ou, por exemplo, são 800 tomografias que o hospital de base recebe.
Se passar 802, 3, eles têm que parar, porque senão quem vai pagar isso aí? Não é assim? As famosas cotas, né? Cotas, né? Então, o que que acontece? O que que eu sempre dizia para a população? Ah, vai abrir um mutirão para diminuir a demanda reprimida. Abria um mutirão. Quem é que fazia as ultrações? Hospital de base. Não, quem fazia as ultrações Os era particulares. você. Ah, mas faz a minha mãe também, do meu pai, do meu irmão. Precisa. Não, mas faz. Abriu um mutirão, agora a gente vai botar. Quer dizer, então a demanda reprimida continuava na mesma. Se aumentou a quantidade de pessoas. O erro está aí. A população se aproveita, principalmente quem tem condições de pagar, se aproveita dos mutirões que existem para realizar exames que nem são necessários. Mas fazer. e a triagem desses mutirões? Não consegue detectar que João Francisco não precisa desse exame? Mas aí João e Francisco é parente de alguém lá de dentro. João e Francisco é colega de algum vereador. João e Francisco é parente da secretária, de alguém, do prefeito, sei lá de quem. João e Francisco é conhecido de alguma coisa. Famosos costas largas. Então, é isso. O erro da saúde está aí. Entendeu? Para você diminuir a demanda reprimida, você tem que pegar aquela lista de demanda reprimida e que só ela seja feita, só ela seja realizada. Ninguém mais com a data de uma semana, 15 dias atrás, deveria ter direito a fazer. Entendeu? A gente vai diminuir a demanda. Inclusive, temos uma lista única aí que tem gente há 3 anos. Eu não sei, a gente não sabe nem se essa pessoa está viva ainda. Ou se já não fez particular. Porque tem gente que não espera. Sim. Então, e não tem ninguém para poder diminuir isso aí. Não tem quem faça esse trabalho. Então, você não sabe se aquela demanda reprimida realmente está daquele tamanho ou se existe, já saíram as pessoas, ou já morreram, ou já, sei lá o que aconteceu, entendeu? Aí falta sistema, né? Porque falta interesse, na verdade. Eu se sempre fosse disse aquela isso. coisa interligada e online, então saberia, né? Como é, por exemplo, a fila de transplantes. Né? Sim, sim. É um exemplo. Ali você pega hoje, sabe quem está em primeiro, quem está em último, e sabe cada caso, sabe por que alguém passou na frente do outro, né? E, infelizmente, com a relação aos exames, a gente não tem isso. Tudo na fichinha, tudo manual, então marca aqui, vem tal dia. Né? É desse jeito. Tudo deveria ter ser informatizado, né? Sim. O pronto-socorro. Desde o posto de saúde. Não, né? a unidade básica na saúde deveria ser o mais importante da saúde. Porque se você tem uma unidade básica que funcione, o hospital não precisava ter uma demanda tão grande. Porque tem gente que 80% de uma consulta de hospital do hospital de base, tanto o hospital de base quanto a Santa Casa, são coisas que poderiam estar sendo resolvidas no ambulatório. Entendeu? É um pedido de atestado, é uma diarreia que começou hoje, é uma dor de cabeça que começou hoje. Isso aí não é consulta de pronto-socorro. Entendeu? Porém, se a gente não tem uma unidade básica que funcione como tem que funcionar, por que não tem o saúde do trabalhador, que é um período, nós temos, se eu não me engano, acho que Itabuna tem direito a 3 ou 4 unidades assim, que trabalha de 5 da tarde a 10 da noite. Vem uma verba específica para isso, ele não vai tirar de lugar nenhum. Existe uma verba específica para isso. Né? Não faz, porque ninguém usou a cabeça de pensar que existe essa possibilidade, de que tem, eu já falei, né? Eu já cansei de falar, porque nessas minhas lives eu sempre tô ali falando que existe. Eu não sou gestora, eu sou médica plantonista, mas eu entendo gestão porque lá no Amazonas eu trabalhei muito perto disso. Eu trabalhava praticamente dentro da secretaria, com a secretária de saúde, com uma enfermeira que é muito boa, que é a Patrícia, entendeu? Então eu trabalhava diretamente com isso. Então eu sei um pouco, né? Então a gente sabe que, cadê os mutirões da mulher que está precisando fazer para diagnóstico de câncer de colo de útero, de mama, que também vem verba específica para isso, PCCU. Né? O PCCU é uma verba somente para que haja o rastreio de mulheres com câncer de colo de útero. Quando a gente fala dessas verbas e vê que a gestão, ou que a prefeitura da cidade, eu não vou nem falar da cidade específica. Cidade X não aplica, que não tem esses mutirões para atender a mulher dessa forma, que não diminui a fila, a demanda necessária. É falta de gestão, de interesse do gestor. Agora, não sei se você esteve tão perto assim para me responder. Essa verba, ela não é rastreada e definida para que é? Ela pode ser utilizada para outra coisa? Não, porque na maioria das coisas, abre aspas, né? Saúde. Mas ela vai para outros caminhos.
Não, eu acho que não. Uma vez eu tive uma discussão, inclusive, na gestão, eu acho que tem o quê? Uns 6 anos atrás, o São Lucas era aberto ainda, que Sim. fizeram aquela parte da Santa Vamos até Casa. falar dele, né? Adoro, ela sempre foi a minha casa. É, fizeram aquela reforma da Santa Casa, a parte da frente. Sim. E eu falei, poxa, precisando de tanta coisa a fazer reforma, mas existe uma verba específica para gastar com reforma. Se não fizer a reforma, o dinheiro não vem para outro lugar, certo? Bom, Eu não sei na parte no incentivo da saúde em relação ao PCCU, por exemplo, é uma verba que vem direcionada para o câncer de colo de útero, para rastreio, que é o Papa Nicolau sim. que se faz. A verba só vem para isso. Agora, se existe um desvio, aí eu não sei. Eu não posso afirmar, porque eu não trabalho lá e não sei como é que funciona. Mas eu acho que não pode ser desviada, Esperamos que não. porque vem uma quantidade de material, inclusive como é o nome do exame? Dos preventivos Sim. mesmo, para fazer do Papa Nicolau. Vem os materiais, inclusive, ele tem que dar uma justificativa para onde foi e onde foi gasto. Eu acho que tem que ter uma lista também de mulheres que fizeram os exames. Entendeu? Então, não sei. Deve ter algum controle bem específico que eu não sei. Não sei. Pegando sua experiência, né? Especialidades aí que você tem. Principalmente em urgência e emergência. Medicina do trabalho também? Fiz após medicina do trabalho, eu terminei em 2012. Se Silvia fosse eleita, o que traria de diferente para Itabuna dentro da Câmara de Vereadores? Cobrança. Principal Muitas. ponto, né? Muitas cobranças, entendeu? E propor. Pelo que Na saúde, principalmente. A gente iria propor que o fundamental, que é o que eu falei agora, o ensino, o PSF fosse funcionado como tem que ser. Até 22 horas. A gente ligou. Não pode ser todos, não. Eles Sim, eles deveriam funcionar normal. Eu fui nesses dias num posto de saúde, inclusive me ligaram de lá dizendo que não tinha médico no posto. Aí eu liguei pra lá, conversei com a enfermeira, e ela virou pra mim e falou assim: não, nós não temos médico, a médica tá de férias. Então, quer dizer, se existe uma demanda naquele posto de saúde que tem fila de espera e a médica sai de férias, como é que o posto fica um mês sem médico? Por que não colocaram outro no lugar? Condições. Não tem condições. Entendeu? Então, de quem é a obrigação de ver isso aí? Entendeu? Então, foi uma denúncia que me fizeram. Eu liguei lá, não expus, estou expondo isso agora. Já acabou, né? Já foi tudo. Então, não expus isso porque eu achei uma falta de respeito, inclusive, para a própria população. E ninguém cobra. O que cobra fica mal visto. Porque, na verdade, quem fala muito, né? Fica sempre mal visto. Sim. Então, cobrei da enfermeira que estava lá. Ela falou assim, não, nós não temos contrato com outro médico. Aí eu falei, mas tem que fazer um rodízio. Nem que a outro médico do outro posto atenda um dia lá, outro dia aqui, mas não pode ficar 30 dias sem médicos, né? Mas eu falei, não sou coordenadora daqui, então não posso dar palpite. Mas a minha orientação para vocês é que não aceitem ficar sem médico no posto de saúde. Entendeu? É isso. Silvia, falar um pouquinho de vida pessoal. Você, 7 anos solteira, né? Casou aqui, tem seus filhos, mora em Itabuna. Casa ainda não, viu? Tem que me pedir em casamento. Ó! Tá vendo aí, doutor? Faço pedido, viu? Trabalho aqui na cidade. E falando de vida pessoal, você acabou de dizer que tem um relacionamento muito bom. Né? Tem um parceiro hoje. Parabéns por isso. Mas no passado, você menciona que teve um relacionamento tóxico. Foi. Né? E como essas situações mudou essa perspectiva sobre política de proteção à mulher? Então, eu acho que, na verdade, é falta de valorização nossa com nós mesmos. Né? O que está faltando muito nas mulheres, eu tive um relacionamento tóxico em relação que ele era alcoólatra, machista demais, entendeu? Foi no Amazonas, né? Eu ia falar. Foi lá no Amazonas. Então, foi um relacionamento difícil, onde um só gostava, né? Então, quando o outro não gosta, sempre existem os maus tratos, né? Sim. E para quem não acredita, né? Porque eu tenho uma personalidade muito forte, sofri muito com isso. Inclusive de voltar para casa para trocar roupa, porque não estava gostando, sabe? Aqueles maus tratos assim, inclusive na frente da minha mãe, me passa pimenta. E eu passava a pimenta, botava a pimenta no prato, ele falou, eu pedi para passar, não pedi para você colocar no meu prato. Minha mãe, meu Deus, eu não lhe criei para isso.
E eu, não, mãe, ele vai mudar, ele vai mudar. Sabe aquela coisa que... E acabou que, quando eu decidi terminar esse relacionamento, eu decidi que ninguém me faria mais isso. Assim, eu não iria enfrentar, porque minha mãe já tinha uma irmã que já passava por essa situação de casar com um alcoólatra e apanhar todos os dias. E nunca me bateu, que não é doido, né? Essa parte aí eu tenho certeza que ele não Graças era. a Deus, que bom, né? Mas o fato dos tratamentos, sim, passei por muitas. E a gente vê muitas mulheres sofrendo é, casos similares, né? E aquela coisa de acreditar, não, como você mesmo disse, Vai ele vai mudar, mudar, eu vou fazer né? Vou fazer diferente, mas diferente. não muda. Em casos até mais sérios, né? Entra com uma queixa na delegacia, aí o cara vai, conversa, ela vai lá, retira a queixa. E, infelizmente, em alguns casos a gente vê alguns feminicídios. Já julguei muito mulher, né? Já fui muito, já julguei demais mulher, porque a gente fala assim, tudo na vida da gente são escolhas. Você escolhe estar com aquela pessoa, não é verdade? Sim. Então eu passei 4 anos com esse rapaz, por escolha minha. Talvez uma dependência emocional, né? Talvez eu achasse que outra pessoa não ia me querer igual, né? Eu terminei um casamento quando conheci ele, então assim, foi uma coisa muito chata, muito difícil. Mas eu sempre julguei as mulheres, a culpa é da gente. Ah, porque é mulher que tá culpada. Mas não, a gente tem que ver, ó. Existem mulheres que saem de casa e são dependentes desse homem. Não tem onde morar, não tem onde ir, não tem trabalho, porque eles não deixam fazer. Então, acaba se submetendo a uma vida omissa, né? Sim. Então, o que é que eu aconselho? A gente tem que aprender a enfrentar as coisas, né? Você pode trabalhar, você pode ser feliz, você tem que acreditar que você tá ali, você não veio ao mundo para sofrer, você veio para uma evolução espiritual. Nós viemos aqui para uma evolução. Então, você não tem que estar passando por certas situações que você não está bem, né? Então, o conselho que eu tenho a dar, e eu acho que eu pegaria muito no pé, era trazer mais psicólogos para Itabuna, mais psiquiatras, para que possa tratar dessas pessoas e elas consigam enfrentar a vida, né? Tem mulheres que saíram de casa muito nova e o marido se rebela, né? Muitos anos depois, e aí ela não consegue sair daquilo ali. Então, seria um tratamento muito prolongado, que tem várias mulheres, inclusive, tem um grupo de mulheres que trabalham só com isso, né? Mas não é fácil, porque é como você falou, ela apanha, vai na delegacia, faz a queixa, e daqui a pouco tá de bracinho e beijinho e abraço de novo com a pessoa. Então, você não sabe até onde vai o que ela realmente quer, né? E o mais triste é a gente encontrar situações de feminicídios, né? Que acaba acontecendo em alguns casos, claro que eu não vou dizer que sejam todos, porque a mulher deu a segunda chance, deu a terceira, deu a quarta, deu a quinta. Não só né? feminicídio, como o abuso infantil, Sim. né? Porque Outro o próprio marido tem doenças mentais, assim, tem problemas com ele, porque eu acho que o machismo e o alcoolismo ou o uso de droga, ele tem é uma doença, né? E que acaba acarretando isso nas crianças, né? Abuso do próprio pai, abuso de avós, abuso de amigos, tanto com a mulher também. Não é fácil. É muita coisa. As crianças passam por um processo psicológico muito Muito grande. grande. Tem alguns amigos aqui me perguntando de onde que é essa carretinha. Tá bom, eu vou falar para vocês. Essa carretinha aqui eu recebi de presente de um amigo lá do Espírito Santo, né? Coloca aí, Miquel, o nome aqui, Transcherry, né? Um parceiro nosso aí da Mundial lá no Espírito Santo, possível parceiro, né? A gente acredita na parceria, então a carretinha é um presente, é minha, tá? Então show de bola. Tem gente perguntando aqui no meu WhatsApp, acho que estão com vergonha de colocar lá no YouTube. Quem é a doutora Silvia? Ela já respondeu. Quem é o marido da doutora Silvia? Ai, meu Deus, é lindo, viu? Bom, meu marido, ele trabalha no CTI, né? É o meu oposto. Eu sou a tempestade, ele é a calmaria demais da conta. Romerito o nome dele. Doutor Romerito. Doutor Romerito, ele trabalha no CTI da Santa Casa, ele trabalha em Arataca. Bem tranquilo, meu oposto. Então, show de bola. Meu oposto. Tinha que ser ele, né? Se eu fosse, ia ser mais 7 anos solteira. Mas é uma pessoa maravilhosa. Como medicina preventiva, que você tanto valoriza, pode ser aplicada em políticas públicas voltadas para a população carente, especialmente aqui em Itabuna? Como é que você vê isso? Mais uma vez, posto de saúde.
A prevenção de Porta tudo. de tudo. Porta de tudo é você trabalhar nos postos de saúde. Se você previne, você não chega, aquele paciente não chega até o hospital. Apesar de existir um certo vício, né, dos pacientes passarem pelo pronto-socorro, pela UPA, ou melhor, passam pelo PSF, vão para a UPA, depois vão passar pelo hospital. Então, existe esse rodízio de pacientes. Sim. Não acreditei na médica do PSF, do que ela falou, vou passar pela UPA. A UPA diz a mesma coisa, não, mas eu também ainda não continuo não acreditando. Vou para o hospital. O hospital vai conseguir resolver. Aí chega no hospital, tá aquele monte de gente esperando lá fora, ela se irrita, briga, começa a brigar, porque quem briga é quem não tem nada, né? Quem briga é acompanhante do doente, não é o doente. A gente sabe que o doente nem tem condições às vezes de falar. Às vezes a gente cansou de falar pela triagem. Prestem muita atenção no paciente que está sentado caladinho. Porque está morrendo ali e vocês não estão vendo. Às vezes está infartando com a dor que ele não quer se movimentar, porque se ele se movimentar vai doer mais. E vocês estão preocupados com quem está gritando. Deixa quem está gritando, deixa gritar. Entendeu? Porque já foi cientificamente comprovado que dor não é significativa de gritos. Entendeu? Tem gente infartando, sentindo dor e não tá gritando. Calado. Então tome muito cuidado com aquele cara que tá sentadinho, quietinho. Ele é o perigoso. Eu costumo dizer que eu sou meio você, assim, né? Sem temor das coisas, né? É pra ir agora? Vamos fazer. É pra fazer? Vamos. Eu tive medo de morrer pela primeira vez. É mesmo? Mas a morte é boa. A morte é uma passagem. Sábado, tá ela me levando pro hospital. A mão começou a formigar, né, devido à inflamação do nervo. E eu tô infartando. Passa na frente desse carro, entra pela direita, faz qualquer coisa, me chega no hospital, pelo amor de Deus. Né? Eu fiz 2 eletros lá e coração perfeito. Eu cheguei assim no hospital. Eu tive medo pela primeira vez, assim. Eu, na época, tava malhando e aí fui inventar de tomar um termogênico. Tava tudo em inglês, não entendia nada mesmo, tá lá, termogênico, né? Aí tomei o primeiro. O outro, que era a mesma coisa, só que eu não li, fui lá e tomei também. Fui malhar. O peso era tudo leve pra mim. Nossa, tá leve, hoje eu tô... Adrenalina total. 1000. Na hora que eu cheguei dentro do carro, vomitei. Aí começou a formigar o braço esquerdo, todo. Aí liguei para o médico que tá de plantão. Eu acho que eu tô morrendo. Vou infartar. Tô chegando aí no hospital. Ele falou, quer que eu te busque? Eu falei, não, eu vou dirigindo. Aí quando chegou lá perto do São Lucas ali, eu não consegui mais, que a mão começou a fazer isso, né? Começou a virar. Aí eu desci do carro, chamei o primeiro cara que tava no ponto de ônibus, só tinha ele. Era quase 9 horas da noite por aí. Eu falei, moço, vem cá com a mãozinha. A gente ri hoje. Não, hoje eu ri muito, foi no dia. Sério. Aí eu falei assim, vem cá. Eu falei, você sabe dirigir? Aí ele falou assim, eu acho que não. Eu falei, entra aqui, pelo amor de Deus, eu vou lhe ensinar. Pulei pro outro lado e aí só fiz jogar o câmbio pra baixo. Fez pisa e corre. Então ele me deixou no hospital, eu só fiz descer e sair correndo pra dentro do hospital, com a mão toda torta. Aí... Eu lembrei que antes de ontem eu fui tirar seu carro da porta, o pé da... Você não embreagem, não? Pois é, mas aí, graças a Deus, não foi nada, foi um termogênico. Aí fez o diazepam, venoso. Daqui a pouco um calor. Eu falei, tô com fome, pede pizza. Na hora que chega, eu falei, não quero comer nada. E um frio. Eu falei, meu Deus, que loucura. Mas o medo da morte não tenho. Acho que não é. É apenas uma passagem. Aí o povo fala assim, mas e se você morrer, você vai deixar 2 neném pequenas? Eu falei, o pai dela serve pra quê? Cuida. Né? Cuida. O pai tá aí, então, né? O pai tá aí. Eu não fiz sozinha. Você tocou aí Hospital São Lucas 2 vezes já, né? É minha paixão. Né? Fala aí de São Lucas, qual é essa polêmica? Abriu, não abriu, né? Atende só a Santa Casa, atende a população. A gente sabe, mas a população que está nos assistindo, explicar um pouquinho para eles. Qual é a real situação de São Lucas hoje? São Lucas foi um hospital onde eu aprendi a conviver com câncer e minha mãe faleceu de câncer, foi o que me salvou. Hoje, né, de estar bem por causa disso. Porque minha mãe e eu, a gente era extremamente ligadas, né? Então, para mim aceitar a morte dela, eu tinha que passar pelo São Lucas. Tive que passar pelo São Lucas. E o São Lucas foi um hospital que me ensinou muito, principalmente na perda dos pacientes. Porque você sabe que o paciente oncológico morre vários em um dia, né? Pacientes que estão em cuidados paliativos estão ali para morrer, né? E é muito difícil.
Muito. Não foi fácil. Eu chorei muito naquele hospital. Perdi pacientes que eu era, assim, encantadas por ele. Né? Ninguém Te sabe, emociona todo mundo ainda, sabe, né? só sabe criticar, mas ninguém sabe esse meu lado. Então, São Lucas, eu tive experiências boas, enfermeiros maravilhosos. Doutora Silvia, um doce. Não, mas eu sou cavalinha só com quem merece. Eu troco minha ferradura direto. Eu só sou assim, eu não sou grossa, eu sou uma pessoa extremamente tranquila, mas assim, meu dedinho já anda pra fora, já pra ser pisado, né? Então, se pisou, lógico que vai receber o que merece. Mas o São Lucas foi um hospital que me ensinou muito, muito, muito mesmo, assim, principalmente como perder paciente, assim, né? O que você não pode fazer. Eu fiz medicina pra salvar vidas, e aqui o paciente a gente perde eles. E era muito triste isso. Mas fechou, né? E ele reabriu, só que ele não reabriu como era antes. Ele não reabriu como um hospital São Lucas era porta aberta. Sim. Ele reabriu e a oncologia foi toda para lá novamente, né? São 27 leitos abertos lá. E hoje ele é pertencente, se eu não me engano, à Santa Casa. É a Santa Casa que comprou o prédio e hoje é responsável por ele. Então, como se fosse um anexo da Santa Casa, popularmente dizendo assim. Sim, sim. Né? São E pacientes eu acho que vai abrir até a que segunda dá fase entrada agora, né? pela Santa Casa Dá entrada comigo no pronto-socorro. e vão para E vão para Santa o Casa. São Lucas. Né? Voltando, falando meio termo aqui, falando um pouquinho de política e falando um pouquinho de saúde, como você vê o papel da Câmara Municipal na promoção de políticas inclusivas de saúde mental? Tema tão relevante depois da pandemia. Então, o Brasil retirou, né, vamos dizer que foi nacionalmente, retirou todos os psiquiatras dentro dos hospitais. Foi retirado, não foi só aqui na Bahia. Sim. Foi retirado de todos os hospitais. Realmente, após o Covid, existe muito mais doenças emocionais, psíquicas, né, do que, acho que está igual, né, do que doenças mesmo físicas. E é preciso readmitir esse trabalho novamente dentro dos hospitais, porque precisa não só para os pacientes, como para funcionários. Nós temos, se eu não me engano, acho que nós temos psicólogos dentro dos hospitais hoje, mas não é o suficiente, né? Eu acho que é preciso recolocar novamente a psiquiatria de volta dentro dos hospitais. Primeiro porque temos muita demanda e não são todos os médicos que sabem tratar com isso. Né? Não são todos os médicos que sabem lidar com um paciente psiquiátrico. Acaba ficando 2, 3 dias internado dentro do pronto-socorro, ou melhor, dentro do hospital, quando tem vaga, e eles passando daquela fase aguda, eles são dados alta. E aí? Para onde que eles vão? Com quem que eles vão fazer o acompanhamento? Entendeu? Quem é que vai medicar esse paciente? Quem é que vai dizer o que realmente ele precisa tomar? É um psiquiatra, e nós não temos isso. Né? Então, a gente precisa refazer novamente esses contratos com a parte de psiquiatria para o hospital. A gente tem o CRAS aqui, Sim. se eu não me engano, trabalha com essas coisas. A gente tinha no Hospital São Judas. São Judas, inclusive, eu tenho uma casa ali perto, atrás. Rua Itália. A minha Inglaterra, na frente do... No São Judas era na Itália, né? Hoje é o CRAS lá, né? É o CRAS? Não, ele fechou. São Judas fechou, tá todo deteriorado. Então, eu acho que a gente precisa, sim, olhar por esse lado. Muita gente doente, muita gente precisando dessa ajuda. E a demanda que existe lá dentro do CRAS não é suficiente. Um médico só para a demanda de Itabuna. E não pega só Itabuna, né? Pega Itabuna e regiões, né? É verdade. Muita gente. Falar em demanda em região, um tempo atrás, eu estava até assistindo uma entrevista da secretária de saúde, aonde eu até fiz uma pergunta nesse podcast, que eu questionei a quantidade de cartões do SUS e a quantidade de atendimentos do hospital de base. É tipo assim, Itabuna tem 200 mil habitantes, né? E Itabuna tem hoje registrado cartão do SUS... 400 e pouco. Ou mais. Ou mais, né? Então, assim, a gente não consegue entender. Aí, na época, ela falou que era questão de sistema e tal. Precisava fazer uma varredura, realmente, para verificar quem mora em Itabuna, quem não mora e tal. Mas... Na verdade, eu já vi. A gente sabe que eu já vi, porque eu trabalho no pronto-socorro, mas eu fico na recepção ali só de olho. E a gente conhece muita gente de outras cidades, amigos e tudo mais. Sim. Eles eram orientados a buscar um endereço de Itabuna
e fazer o cartão SUS em Itabuna para poder ser atendido no hospital de base. Entendeu? E aí Existia a essa demanda do orientação hospital- da própria cidade, de gente que já fazia essas coisas. Então, assim, é preciso realmente fazer esse rastreio e é preciso fazer esse bloqueio. Porque, querendo ou Sim. não, você mora aqui em Itabuna, mas sua irmã mora em Itajuípe. Eu conheço pessoas assim. Entendeu? Isso- Aí ela vai pegar o seu endereço, porque disse que seu irmão mora aqui e você acaba fazendo um cartão SUS. É certo isso? Não. Não. Mas eu digo pra você, se tudo andasse corretamente, tudo se fosse bem feito, inclusive lá em Itajuípe, um exemplo que eu tô te dando, em Itajuípe, fizesse uma boa, um bom PSF, mais uma vez, tivesse um hospital que desse os cuidados primários desse paciente, não precisaria chegar até o hospital de base. Então, o hospital de base hoje, ele pega uma demanda, acho que de 164 municípios, se eu não me acho engano. mais ou menos isso. É mais ou menos isso ao redor. Inclusive, a gente pega pessoas de Valença, que não precisava vir para cá, de Almadina, que não é para cá, mas aí são acordos políticos, né? Isso que eu ia falar. Que não era para ser da região de Como Itabuna. Itabuna hoje está mandando gente para Salvador, né? Mas assim, mas Salvador é o suporte de todas as cidades, não é isso? Salvador é o suporte de a demanda de todas as cidades, mas Itabuna deveria ser uma metrópole. Sim. Era para ser uma das metrópoles. Feira de Santana, Itabuna, Barreiras. Vitória da Conquista, Vitória da Barreiras, Conquista e Juazeiro. e Juazeiro. Deveriam ser os polos, deveria ter os polos aqui, para que não precisasse a demanda ir para lá. Entendeu? A gente precisa fazer isso, mas o tratamento tem que começar, como sempre digo para você, prevenção. Se a gente previne, a gente evita. Se a gente evita, a gente não chega a ter essa demanda no hospital. É difícil? Ah, mas isso é impossível. Não, nada é impossível. Uma reeducação dentro de uma cidade é difícil, porque você fica mal falada. É o que eu falo. Se me deu uma ordem de dizer só vai entrar 2, só entra 2 e acabou. Acabou. Então, deveria existir essas coisas. Se existe ficha azul, ficha verde, essas duas fichas, elas não deveriam ser atendidas dentro do hospital, elas deveriam ser passadas a um ambulatório ou a um PSF, ou seja lá onde for. Porque é essas fichas que atrapalham o atendimento de uma vermelha, ou de uma laranjada, ou de uma amarela. É essas fichas que atrapalham todos. Eu tenho um irmão meu que ele odeia pronto-socorro, que ele fala assim, você atende 80 pessoas que não tem nada, a 81 tem alguma coisa, você vai atender como se fosse nada também, porque você acha que tudo... Você já está cansado. Mentalmente. Eu falei, mas você não pode pensar dessa forma, senão nunca vai existir. Ele falou assim, eu não gosto de pronto-socorro. Eu falei, pois eu amo. Você falou de cores das fitas, né? Curioso. É da mancha, né? Vamos lá, eu peguei a amarela agora essa semana. A amarela você tem que ser atendido até 1 hora. Até 1 hora? Aí vem a azul. Muito mais rápido que isso. A gente tenta fazer o possível. E Diego, no plantão, ele como eu digo, ele é perfeito. Azul é de até 4 horas, que é aquela pessoa que vai ali para tomar um Noripurum, para uma consulta, quero conversar com o médico, entendeu? Que não era para existir, né? Tem a ficha lá no PSF. Isso. Tem a ficha verde, inclusive o Noripurum era para ser aplicado no PSF. As enfermeiras de lá se recusam a fazer porque dizem que aquilo ali é de hospital. Entendeu? Tem que ter normas, né? Mas vamos lá. Existe a verde é até 2 horas, né, de espera, que são aquelas fichas, dor de cabeça, começou hoje, uma diarreia, uma coisa, que não é uma emergência, não é uma urgência. E existe a ficha, hoje, a amarela, depois a laranjada, que entrou agora, e a vermelha. A vermelha é entrada imediata. Na verdade, ela entra sem nem fazer a ficha, né? Ela já entra direto, é uma paciente que já está ou em parada, ou em edema agudo, ou um infarto, alguma coisa que leve a gente... Ou aqueles pacientes levados pelo SAMU, né? Um exemplo. E ele só vai ser dado de vermelho depois que a gente avalia lá dentro, né? Ele não vai ser pintado de vermelho antes. Sim, porque, inclusive, tem brigas de familiares que você chega no colo e você vê que é uma ficha mais do que verde. Vamos lá, vamos vender um pouquinho o nosso jabá aqui, né, Miquel? Miquel está na operação ali de fone, nem me ouve direito. Vamos lá. Mundial Atacadista, Grupo Mundial, lá de Brasília, lá. Um abraço aí pro Eduardo. Um abraço também pro meu parceiro Elvis, gerente aí da Bahia aqui, que me dá um suporte. Principalmente essa semana, me ajudou bastante aqui, né? Mas me ajuda constantemente aí nos nossos relatórios. Trade Papelaria, tá aqui na Avenida Princesa Isabel, aqui em Itabuna. O João, forte abraço aí, João. Viu? Tudo de bom.
Transcher, lá do Espírito Santo, já falei um pouquinho sobre ela. Inclusive, minha carretinha tá aqui. Não sai daqui. Né? E Poço do Gordo, te deu uma lavagem, né? Vou cobrar. Não tem ficha, né? Chega lá e diz que já pediu pra lavar o carro lá. É tranquilo. Mas eu mando um zap aqui pro Gordo, aqui, Poço do Gordo. Ali na churrascaria do Vicente, coladinho ali no caminho de casa pra você. Se você for pelo Conceição, né? Então, show de bola. Isso aí. E já Papo Reto, né? Vamos falar de política mais uma vez? Ora. Você se candidatou a vereadora, né? A gente até já falou um pouquinho. O que te levou realmente a se candidatar e tirando essa questão que as pessoas talvez confundissem a Silvia social, né, com a Silvia doutora ou com a Silvia vereadora. Mas o que te trouxe para o meio político? O que te levou? Né? O que você viu e que disse, aqui eu vou conseguir fazer a diferença? Porque em toda a sua história, você fez a diferença por onde passou. Sim. E na política? Eu iria fazer também. Sim, sem dúvida. Brigar muito, eu acho. Eu não nasci pra ficar quieta, mas assim, na verdade eu vi na política uma coisa que eu tentava sempre organizar e eu conseguia, mas eu não tinha certo aquele poder de fazer 100%. Então eu vi na política que a gente com certo poder, né, a gente consegue resolver muitas coisas sem precisar brigar tanto. Então, quando eu cheguei a decidir, que foi uma coisa muito difícil, porque até então eu não entendia nada de política. Eu fiz um curso de política depois que eu aceitei, né, o convite. E postagem sua trilhou, né? Não, mas aí a gente tem que... É o que eu falo, não adianta você... Eu não gosto de entrar sem saber o que eu tô fazendo ali. Então, até onde eu podia ir, né? Qual era a função de um vereador, até onde eu podia fazer dentro da medicina, até onde eu podia ir, né? Até onde cabe a minha função como vereadora. Só que eu digo assim, eu sou muito executiva. Eu falei, gente, eu tô numa parte de legislação que não é o meu perfil. Né? Eu sou executiva, me dê que eu faço. Me peça que eu vou, entendeu? Então eu sou muito, mas eu gostei da parte porque vai existir leis e cobranças que eu iria promover, né, lá dentro, para poder fazer com que a saúde, não só a saúde, porque todo mundo me vincula, a doutora Silvia só vai querer saber da saúde. Não, eu fui em bairros aqui, que eu entrei em casas que... Ave Maria, tem uma lá no Vale do Sol mesmo, no Alto da Conquista, que eu falei para ele, eu ganhando ou não ganhando, a sua casa vai ter teto, né, porque a casa dele só vai o teto só até metade da casa. Então o banheiro, eu ainda brinquei com ele, fez seu banheiro, é a luz das estrelas, né, então assim... foi muito difícil. Eu fui lá umas 4 vezes com esse rapaz. Ele usa cadeira, ele é cadeirante. E a casa dele não tem teto até a metade da casa. Então, se a chuva viesse assim, a cama dele ia molhar. E aquilo ali, eu fui para casa. Inclusive, eu comentei isso com um paciente dentro do consultório lá da Santa Casa e ele me deu as telhas para colocar lá, mas eu não encontrei ninguém, um santo anjo do Senhor, para ir levar essas telhas até a casa do rapaz. Meu carro não cabe. Não, mas agora eu acho que ele nem lembra mais disso. Tem muito tempo, tem muito tempo isso. Então, eu nem lembro também quem é o paciente que falou. Vou ter que buscar nas conversas. Então, porque ele falou assim, lá no Jardim Primavera, o bairro tá esquecido. Eu falo, meu amor, você tá vivendo num bairro luxo. Jardim Primavera não é assim comparado a outros que a gente sabe. Eu falei assim, você tá vivendo no bairro luxo. Aí contei a história desse rapaz, né? E aí ele se comoveu, tomando a medicação, e aí falou assim, eu vou dar as telhas. E me deu. Nossa, liguei pra mim, eu subi pro quarto, eu não acredito. Entendeu? Assim, existe pessoas, eu acredito... Eu vou te dar o transporte se você conseguir achar o rapaz. Mas se eu não conseguir, eu compro as telhas, você vai lá levar. Eu compro. Pega um caminhão nosso ali de Inclusive, sábado, a gente tem um projeto que se chama Meu Bairro Solidário. Eu tive um professor que ele falou assim, nunca se dá nada de graça pra ninguém. Nunca. Cobre nem que seja uma galinha, dos atendimentos que ele falava, né? Então, o que eu fiz com esse mutirão? Eu dou o material e a própria população ajuda. E ele também, né? Porque se às vezes o cara não tem condições de fazer, mas tem... não tem material para fazer, mas tem condições de fazer, entendeu? Então tem eu daria o material. Tem parente, tem vizinho, mas nessa brincadeira apareceu tanta gente. Meu banheiro não terminou. Minha casa não sei o que. Gente, vamos ter critérios. Porque se eu for fazer isso, meu marido falou, você vai falir.
né? Então vamos ter critérios, não tô... Vai vender a outra casa. Vai vender. Então, tipo assim, vamos ter critérios no que você for fazer. A gente vai Sim. ajudar pessoas que estão incapacitadas de uma moradia e não terminar uma obra de Claro, uma pessoa, sem entendeu? dúvida. Se for assim, É eu preciso lá importante em fazer essa casa. avaliação. Pois é. É importante, o podcast também precisa. Pois é. Então, se a gente for olhar... mas o mal do ser humano é isso. A gente olha pro nosso próprio umbigo, Exato. entendeu? A gente não olha pra... Farinha pouca, né? É bem assim. É. É importante fazer essa avaliação e a gente saber quem que a gente vai ajudar, de que forma que vamos ajudar, como pode ajudar. Porque eu costumo dizer que tem pessoas que você quer ajudar, Sim. mas ela quer ser ajudada? É. Às vezes não. Ela se acostuma com a situação que ela vive, que para ela pedir é o ideal. É. Viver daquilo, de receber, de ganhar. Mas diga assim, ó, eu te dou R$10, mas lava meu carro. Sim, é isso que eu tô falando pra você. Nada É. dá de graça, É isso. entendeu? Eu teve uma E eu já situação... ouvi não, viu? Já? Não, lavo não. Mas não, é- não faço não. Mas eu conversei com uma liderança minha, eu acho que deve estar por aí até online. Conversei com uma liderança Vamos minha que eu falar falei já, assim, 6 pessoas de toda a caminhada que eu fiz, e olha que eu caminhei vendo essa cidade, conheci bairros que eu jamais imaginaria que existisse, e situações que eu jamais também imaginaria ver um dia. Apesar de eu já ter visto muita coisa no Amazonas, a gente vê pobreza, os índios mesmo lá são Natural. terríveis, né? Então, eu cheguei para ele e falei, 6 pessoas até hoje, nessa caminhada toda, me pediram emprego. 6. Sério? Então, quer dizer, se digamos eu sou vereadora e tenho, eu não sei, né, mas eu direito a 30 cargos, um exemplo. Eu só tenho 6, tá me sobrando tantos cargos assim para dar pro povo trabalhar. Ninguém quer trabalhar, o povo só quer o venha nós. Isso tá errado, porque o venha nós é momentâneo. Se você quer o peixe, se eu te dou o peixe, você come o peixe hoje. E amanhã você vai comer o quê? Exatamente. Se eu te dou a vara, você vai comer o peixe que você pescou hoje, e o peixe que você vai pescar amanhã, e outros dias, e Isso. assim vai. Mas tem gente que não quer. Pega a vara e quebra. Entendeu? A gente conhece várias Infelizmente, situações. infelizmente existe muito disso. E infelizmente a população, ela tá onde tá por escolha. Porque a gente poderia escolher pessoas que vai fazer que vai fazer o certo dentro de uma cidade. Não tô falando que você, vai perfeitinha, não sou matéria de Calcutá. Sim. E eu sozinha, a gente sabe que não vai pra lugar Não nenhum. vai A gente nenhum. tem um cara na oposição que não vai pra lugar nenhum. Quando ele começa a bater, bate, mas... E aí, resolveu? Entendeu? Então, não é questão de a gente vai fazer o possível para ter uma melhoria dentro de uma cidade. Mas mudar um vício que já existe aqui. Itabuna tem o quê? 184 mil habitantes. anos 109, de né? idade. 114, né, Miquel? 114 anos, é isso mesmo. 114, 114. Então, não vai mudar, né? Você não vai mudar. Com certeza. E a gente cada vez mais está piorando mais isso. Porque nós tivemos agora uma candidatura caríssima. A mais cara da história. A mais cara da história. A mais cara da Entendeu? história. Foi a Itabuna mais gastou cara da história. dinheiro como se nunca gastou na história. E eu não vou falar mais, porque senão Não, e não. vão querer fechar até meu podcast. Não, a gente não tem. Mas aqui o papo é reto. Não, então, mas é o que eu tô falando pra você. Nós tivemos uma política hoje, a mais cara, que já existiu até hoje. E você acha que a próxima vai ser como? Mais cara Porque ainda. o povo já acostumou. Eu saía na rua, Jair. As pessoas diziam assim, não quero saber de vereador na minha porta. Nós estamos decepcionados, só aparece agora. Eu falei, mas eu só posso sair agora, é a primeira vez. Eu falava assim, a primeira vez, me dê essa chance. Então, assim, eles estão tão decepcionados das pessoas prometerem e não cumprirem, porque é o que eu falo, cada um tá vendo seu próprio umbigo. Sim. Tem um vereador, que eu não vou falar o nome dele, porque ele acha que eu não gosto dele, mas pelo contrário, é uma pessoa que eu admiro como pessoa. O grupo político dele é um grupo que é fiel a ele. Fiel. Entendeu? Sim. E ele não pensa só nele, porque se ele pensasse só nele, ele não tinha ganhado. Certo? E ganhou bem. E ganhou bem. Então, assim, ele acha que eu sou... Não sou. Ele é uma pessoa que eu admiro muito. É um cara muito inteligente. Muito. Inclusive, convidei ele para próximo podcast, mas ele disse que agora vai segurar um pouquinho. Vou aguardar para ver se ele vem. Mas é isso. Mas eu acho que pra mim, é uma pessoa que extrema inteligência. Não faz um trabalho pra ele sozinho. Sim. Ganhou com um voto muito simbólico, né, para a cidade. Inclusive, outro precisou de muito dinheiro, porque nunca fez nada por ninguém e precisou gastar muito para entrar também. Então, assim, nós temos
vários exemplos dentro da Câmara de Vereadores. Tem vereador que não precisou nem subir em bairro nenhum para... Eu até comentei com o Diego na última entrevista aqui, não sei se você assistiu. O delegado. Do PL, Clodovil. Clodoaldo, acho. Clodovil. O delegado surpreendeu aí. Eu não vi o delegado em nenhuma passeata, nada, visitando ninguém. Se fez, beleza. É aquela coisa, ele deu com a mão, ninguém viu com a outra. Mas eu, na verdade, surpresa. eu não vi muitas pessoas, porque eu não estava tão interessada nos outros, né? Eu estava interessada no meu, porque, querendo ou não, eu tinha que correr atrás muito mais do que os outros. Eu não tenho 20 anos de vida pública, como teve Didil, por exemplo. Didil tem 16 anos trabalhando com aquele pessoal, né? Meu parceiro ali, meu vizinho, morei no Pedro de Arame 30 anos. Conheço Didil há muito tempo. E me surpreendeu, porque eu achei que ia. Agora eu achei que ia. Inclusive, nos últimos dias, rolou um vídeo dele com o Capitão Azevedo. Eu falei, cara, vai fortalecer. Mas é aquela coisa, o voto às vezes não se transfere. Não se transfere. Você lembra do finado Fernando Gomes? Muita gente diz, pra quem vai os votos agora de Fernando Gomes? Né? Uhum. Porque é cacetada de votos. É. Aí, vai para Augusto Castro. Outro, não, vai para Capitão Azevedo. Outro, não, vai para Pancadinha. E a gente viu o Itabuna totalmente rajado. Pulverizou. O voto ele não é transferível. Não é transferível. Como Loyola fez também a mesma coisa, né? Saiu do partido com supostamente 900 votos, era o cálculo que era para ele. E passou 15 votos, eu acho que para Rui Porquê, alguma coisa assim. Mas aí é isso, não é transferível mesmo. Não. Então as pessoas sabem para quem vai escolher ou para quem vai vender seu voto, não sei. Eu conheço uma cidade aqui, que eu não vou citar o nome, mas assim, uma cidade muito pequena, que inclusive eu ia ser coordenador de uma campanha lá, e me surpreende quando a gente fala dos valores que rolam na cidade. Uma cidade com aproximadamente 5 mil habitantes tem uma campanha de 3 milhões. É muito dinheiro. É uma campanha super cara para o município. Mas eu acho que essa campanha desse ano não foi cara só para Itabuna, não. Foi para muitos lugares. Todos. Muitos lugares. Teve uma menina conversando comigo aqui. Doutora, aqui a venda na cidade dela, né? Que eu não vou citar o nome também, que eu acho que eu nem lembro também. Ela falou assim, teve venda de voto de R$1.000. Eu falei, meu Deus, me fala que eu transferi meu título. Foi pouquinho. Esse caso lá eu conheço família com 25. Então. Né? Mas vamos lá. Deixa pra lá, né? Em política, você decidiu ir pro PRD. Entrou, saiu, voltou, decidiu e seguiu no PRD. Por que o PRD? Posso falar a verdade? Aqui, fala aí de novo, fala. Posso falar a verdade? O papo é o quê? É reto. Então assim, na verdade eu fui... Doa quem doer. Se preciso for, depois a gente pede desculpa. Não, eu sou difícil. Se eu falo para pedir desculpa, eu sou difícil. Pronto. Depois que saiu da boca... Então depois a gente disponibiliza os microfones. Pronto. Então assim, eu recebi proposta do PP para sair como presidente mulher. Inclusive, a proposta era até para sair como prefeita. Eu falei, não, eu não vou mexer nos votos de Pancadinha jamais. Primeiro que eu não tenho nem pretensão, nem chance nenhuma de sair como... Não, vamos lá. Eu falei, não quero. Primeiro porque o PP vai para a gestão. Não vai. Eu falei, vai pelos cálculos que eu fiz aqui na minha cabeça. Querendo ou não, inteligência sobra um pouquinho aqui, né? Eu recebi uma ligação aqui de manhã, às 7 horas. Inclusive meu amigo Neto, que saiu candidato a prefeito. E já, pai, pororô, veio pra cá e tal. Eu falei, Neto, não vou, velho. Você vai pro lado de algum. Não vou, velho. Jabes tá aqui me apoiando e tal. E não foi nem ele que foi, na verdade, né? Mas tudo bem. Aí recebi o convite, falei que não. Aí veio o convite do Republicanos. Republicanos, a mesma coisa. Venha, você vai ser presidente mulher. Precisamos de mulheres, não sei o quê. Fui ver os cálculos do Republicanos. Eu falei, se fizer muito, faz dois aqui e com certeza a Silvia não vai. Né? E aí, MDB, mesma coisa. O Diego me chamou, me conversou comigo. Inclusive, ficou muito chateado, porque a resposta, né, foi meio... que aceitei mais. Eu conversei com o Fabrício. O Fabrício me disse assim, vou te colocar no partido, confia em mim. Aí eu falo, tem que confiar, é meu líder, né? Vamos lá. Então, assim, acabei aceitando. Entrei no partido. Aí, na verdade, eu ia apoiar um candidato. Só que esse candidato estava oferecendo o mesmo cargo que ele estava me oferecendo para mais 3 pessoas, né?
Ele ganhou, inclusive. E eu falei assim, eu acho melhor não, né? Porque se vai fechar lá na frente, vai ter briga de cadeira e eu não vou ser uma pessoa, eu não vou brigar por Vai cadeira. jogar o nome pra cima. Quem ficar... Então, não aceitei, acabei saindo. E aí falei pra ele o seguinte, eu vou entrar. Aí entrei no partido, conversei com a minha equipe, eu falei, gente, não, Silvia, acho melhor não, é muito sujo, é muito não sei o quê. Eu falei pro meu marido, eu falei, aonde você for, eu tô colado. Ele disse, né? Parceiro, Ele né? é parceiraço. E aí, quando foi, eu falei pra Joab, eu falei, eu vou aceitar. Só que continuava sendo minha liderança, quem era Fabrício. Sim. Então, tudo eu me reportava a Fabrício. Tudo eu conversava com o Fabrício. Até que um dia o Joab ficou chateado. Você tem um presidente? Eu falei, não, mas é porque quem me chamou pra entrar foi ele. Aí eu conversei com ele, falei, agora eu vou me reportar. Joab é o presidente do seu partido, né? Isso. Aí eu falei, agora eu vou me reportar a Joab, e aí, pronto, aí ficou, né? Como trabalhando, sendo do PRD. Apesar de saber que existia os preferidos, né? Não era a doutora Silvia. A doutora Silvia estava como rabeta. E aí acabou que a gente foi se dando. Calazans entrou, depois Edson Negócio também muito bom. No final entrou, fez uma somatória muito boa com a gente, entendeu? Uma pessoa muito querida também. E foi. Não tive a votação que eu esperava, tanto é que eu falava pra Joab, não, é de 1000 pra cima, é de 1000 pra cima. Porque quando a gente Teve ia já... muita gente que não teve a votação que esperava. Quem fez trabalho como você, que eu sei que estava na rua, que se dedicou, realmente me surpreende quando tem a quantidade de votos que teve. No meu caso, que viajo bastante, não estava tão presente dentro da Itabuna, né? Me surpreende assim. O meu caso me surpreende porque eu tinha uma lista e acreditava nessa lista, então era para dar mais votos. Eu não fiz lista, né? porque eu acreditei nas pessoas. O que eu falei assim? Não, doutora, eu não pedia voto. Eu não pedia. Então, quem saía comigo sabia assim, ó, vou entregar, oi, tudo bom? Ela é pré-candidata a vereadora, não sei o quê. Ah, doutora Silvia, ela é do São Lucas. Nossa, não, doutora, não sabia que você estava assim, não. Vou votar assim, vai votar eu, meu marido, meu filho é o primeiro voto. Ainda dizia assim, eu falei, obrigada pela consideração, tal, não sei o quê. Eu falei, gente, meu líder do Santo Inês, ele chegou pra mim e falou assim, você tem 2.000 votos. Eu falei, 2.000 não tenho, não. Jesus, Eu falei, ninguém teve 2.000. Vamos pelo menos, vamos chegar nos 800, que é o valor que a gente precisa para entrar, já tá de bom tamanho. Entendeu? Aí ele, não, você vai ter mais. O povo tá vindo, você pode ver que o povo tá te abraçando com... Era muito fácil. Sim. E eu falava assim, não tô acreditando. Eu não tô acreditando. É isso. Eu não tô acreditando. Inclusive, as pessoas vieram, ó, não me arrependi do voto que eu te dei. Eu falei, eu vou começar a somar isso aqui para ver se dá os 328 votos. Mas, como eu entrei numa política sem dinheiro, porque eu já tinha gasto com o projeto, né? Eu que arco o projeto. Eu já tenho uma casa que eu estou em construção há 2 anos e meio já, praticamente. A mansão. A minha mansãozinha, graças a Deus. Tá saindo. Então, assim, eu falei pro meu marido, eu não vou tirar R$1 do meu bolso para a política. Sim. Se o partido não der... Eu fiz isso. Entendeu? Recebi doações de 2 amigos, que um me fez até chorar muito. Vou falar o nome depois. Mas me doou. E foi com isso que eu trabalhei. Pouco, assim, pelo valor que se foi gasto, né? Mas foi com isso que eu trabalhei. E foi assim, surpreendente, porque foram 328 votos... onde eu não precisei dar nada pra ninguém. Absolutamente nada pra ninguém. Foi só conversando. Que é a política correta. Não né? fiz reunião em casa de ninguém. Falei, não quero reunião. Quero porta a porta. Vamos na casa de cada um. Porque às vezes você faz uma reunião com 10, 20 pessoas. 1, 2 entendeu, o resto não entendeu nada, indo pra casa sem nada. Então vamos em casa, que é melhor. É mais cansativo, mas é melhor. Mas não era. Foram 6 quilos que eu perdi, adorei. Aí depois os meninos falaram, vamos subir morro hoje para agradecer todo mundo. Aí ele começou a ir, bora. Mas bacana. E o que fica é a experiência, né? É a experiência. Agora, sem contar que agora você já colocou o nome, então não é mais a primeira vez. Não entraria num partido mais que não tivesse como me ajudar financeiramente, porque querendo ou não, você precisa disso. Sim. Não vou acreditar também, porque a gente viu que os partidos, mesmo os partidos grandes, não houve essa demanda de dinheiro também que foi esperado. Muita gente já se candidata achando que o partido vai dar dinheiro para ele. Então entra nesse intuito de pegar dinheiro, não é nem de ganhar. Eu entendeu? vi muito isso, né? Dentro do partido, eu vi muito essa questão. Ah, porque o partido recebeu X e o vereador e o candidato não ganhou.
né? E a gente precisa de dinheiro para pagar a boca de urna, para pagar pessoas que estão aqui, para pagar a equipe. E realmente vi gente que não teve dinheiro para fazer. Todas as festas, os corpo a corpo que eu ia sozinha. Todos os corpo a corpo. Porque eu não tinha como obrigar as pessoas que estavam comigo sem receber nada a ir comigo. Primeiro porque eu sou doida, né? Eu tava plantão de noite, 8 horas da manhã eu já tava na rua andando, e era 6 horas da tarde indo pra casa, bora, que eu tenho que me arrumar pra ir pro plantão, e aí de noite, e era aquela coisa. Eu não posso obrigar. Então, quando eu ia no corpo a corpo, eu ia pra admissão, por que você tá sozinha? Eu falei, porque eu não tô pagando ninguém, eu não tenho como cobrar as pessoas pra virem comigo. Mas calma, tudo tem sua hora. E no curso que eu fiz, muita gente começou a pagar muito, muito cedo as pessoas. Vamos botar aqui 15, 20 pessoas para mostrar a nossa força. Tem vários casos a maioria que mostrou força não foi. Então, quando chegou no final, que foi quando eu recebi a minha doação, que agradeço muito aos dois que me ajudaram. Quando eu recebi, eu falei, agora sim. Agora eu vou botar. Então, foi na última semana que eu fui colocar. Botei bandeiraço, botei uns negocinhos para ir comigo ali. Botei umas pessoas para irem. E muitas delas, a metade pelo menos, estava porque estavam como minha liderança. E falou assim, vamos para lá que a gente vai balançar a bandeira por você. Precisa crescer. Entendeu? Então, foi muito bom. Eu amei a experiência. Não faço da mesma forma que fiz. Uma parte... agora ficou. No partido, ficou. Na liderança. O que você não gostou, assim, da experiência agora? Seja lá com seu presidente, seja lá com sua liderança. Eu acho que faltou, não só eu, não foi uma conversa que muitos comentaram, faltou mais... posicionamento? Isso, mais pulso, mais maturidade do partido. Tá é um partido aqui, novo. Boa noite, dando boa noite. É um partido novo. Boa noite, meu parceiro. Boa noite, irmão. Boa noite, José. Então, como é um partido novo, né? Nós não tínhamos deputados, nós não temos deputados na Bahia, só temos fora, se eu não me engano. Acho que só tem um federal, se não me engano. Só um federal. Inclusive, eu acho que esse federal virou as costas pra gente, né? Assim, de uma forma... Não tô falando assim... não mandou nada, pelo menos foi o que foi me passado, né? Ainda não procurei investigar a fundo. Nem quero, porque assim, as decepções a gente tem que acreditar nas pessoas. Eu sou muito de acreditar. Eu sou São Tomé, mas eu sou muito de te dar a oportunidade de você me dizer a verdade. Porque uma hora toda mentira tem perna curta. Claro, vai cair. Né? Então, eu acho que faltou isso, faltou mais empenho. Faltou mais maturidade. Mas assim, a gente vai evoluindo. Faltou muita coisa minha também, né? Porque foi a primeira vez, eu fui através de um curso. O curso estava me deixando muito preparada para isso. Mas ao mesmo tempo eu falei, poxa, eu vou perder por falta de dinheiro. Sabe? Eu não vou perder por falta de correr atrás, nem porque as pessoas falam, você não tem trabalho social dentro da cidade. Não, eu vou perder por falta de dinheiro. Sabe? De ter pessoas pagas para trabalhar comigo. Mas eu acho que não foi nem só as pessoas pagas para trabalhar contigo, não. Itabuna teve uma eleição atípica esse ano, muito diferente de todas. Teve gente que foi pré-candidato que teve menos votos que eu. Muitos, inclusive. Entendeu? Teve uma renovação na Câmara de 57%, eu já fiquei feliz. A gente esperava mais, né? Eu esperava mais. Eu contava com 70% de renovação. Eu também acreditava nisso. Entendeu? Desculpa. Tranquilo. Mas, assim, espero que esses 57 que tem entrado agora não se renda, né? Vou dizer assim, como a situação da última Câmara. A gente sabe que há possibilidades, né? Mas eu vou acreditar. Você não acredita nas pessoas? Então vamos acreditar que elas vão fazer o trabalho para o qual elas foram eleitas. Fiscalizar o executivo. E não passar a mão no executivo. Passar a mão na cabeça, largar as coisas para lá. Fazer realmente, de fato, o seu trabalho. Né? Mas eu acho que, olha, é uma coisa muito difícil, porque o povo fala assim, se você for votar no prefeito que é contra o governo não vai trazer as ajudas que o município precisa. Você vai ter que fazer ligações. Não tem como você não fazer. É a mesma coisa o vereador. Ele não vai ganhar, se ele for oposição, ele não tem como ajudar a população dele. Não é verdade? Mas aí eu vejo o seguinte. Eu acho o seguinte, assim... Ele ser oposição, e por ser oposição, eu acho que não vale a pena. Ser oposição com projetos. Sim. Né? Mas se você é oposição, você acha que seus projetos vão ser... Mas aí você busca ser aprovados, né? Agora, assim, tudo bem que seja uma Câmara que apoie o Executivo, né? A gente teve isso. O Fernando Gomes
Fernando Gomes, meu Deus do céu, Charlene sofreu muito Fernando Gomes. Né? Não sei se Quem você não sofreu na mão daquele homem? Não sei se você filho? já tá Aquele homem se Itabuna. apaixonou. Não, aquele homem. Eu conheci ele faltando um mês pra ele sair. E assim, foi paixão. Sabe aquele ariano, que ele é ariano, né? Ele começou a falar. Eu não falei, não vou baixar minha cabeça. Não. Assim, já cheguei assim, né? Eu falei assim. Agora eu posso. Não, ele começou, não sei. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, ó, posso falar? Aí ele encostou assim, ó, na cadeira. Desse jeito. Aí ele falou, de onde você é? Eu falei, da Paraíba. Ele, vixe, a mulher braba. Aí comecei, eu falei, olha, eu não boto ninguém pra fora do hospital. As pessoas que chegam lá falando que é você que tá mandando, eu não mando nada. Escute. Eu já escutei o senhor, agora o senhor vai me escutar. Aí ele, tipo assim, ele gosta de pessoas, pelo que eu entendi, de pessoas que enfrentam, não só puxa saco. Isso. Eu falei assim, as pessoas chegavam citando seu nome, porque Fernando Gomes mandou internar. Eu falei, pegue a prescrição e leve lá pra ele. Já que ele mandou, ele sabe qual é a doença e sabe qual é o remédio que ele vai passar. Era desse jeito. Então as pessoas. Aí ele falou, mas eu não mandava, não. Quem manda dentro do hospital é o médico, eu já falei. E não sei o que. Ele falou, a partir de agora, tudo que for. Eu falei, se você quiser mandar alguma coisa, bata um carimbo e mande. Fala assim, ó, foi ele realmente. Porque as pessoas usavam o seu nome pra poder forçar uma coisa comigo que não podia. Entendeu? Tem uma lá que ela é puxa-saco de todos os governos. Entra e sai. Ô, Jesus. Mas assim, fazia e desfazia. Então, assim, são coisas que a gente tem que aprender. Chegava coisas que ele nem sabia dentro do hospital de base, que usavam o nome dele. Quando ele me conheceu, foi a primeira vista. Até dos bodes ele falou. Bode, dos boi que ele tinha, de tudo mais. E pronto, acabou que a gente falou, ninguém mexe mais com você. Eu falei, pronto, tá vendo? É porque é questão de conhecer. É a mesma coisa o gestor de agora. Escutou, porque a médica, a Silva, chega lá, manda a gente embora, faz não sei o quê. Ele já sentou pra conversar comigo, pra saber como é que realmente funciona. Entendeu? A secretária de saúde me conhece, sabe como é que eu trabalho, sabe como é que é meu estilo de gerir. Se ela chegava pra mim, como quando trabalhava comigo, não é pra fazer assim, não é pra fazer assim, eu fazia da mesma forma que me pedia. Então, eu sou pau mandado, eu sigo a ordem que me manda. Se tá falando que o céu é rosa, o céu vai ser rosa e vamos fazer ele ficar rosa. Agora, se você chega pra mim, me dá uma ordem e com outra pessoa vai lá e fala, não, essa daqui pode fazer, quem é que tá saindo mal na história? Você. Eu. Então aí foi difícil o negócio, entendeu? Silvia, o papo tá gostoso, a gente tá chegando no nosso tempo. Eita. Eu ficaria mais um tempo, né? Mas assim, tem muita coisa ainda dá pra gente fazer um outro podcast ainda. Vamos fazer. Né? Tem muita coisa pra falar. E assim, deixar as portas abertas pra você, Obrigada. pra doutora, pra social, pra pessoa, pra o projeto, pra podcast, como a gente vinha conversando nos bastidores. Então assim, já é papo reto, tá aqui, tá aberto. A gente tem projetos aí pra mudar 2025, pra melhorar. Com fé em Deus, da permissão do Senhor, a gente vai colocar tudo do papel para o real. Né? E vamos tocar o barco aí. Quero te agradecer. Obrigada. Obrigado pela sua presença. Um papo gostoso, tranquilo, saudável, de várias experiências. Né? Muito obrigado. E deixa a sua mensagem aí. Eu quero agradecer. A gente tem que sempre. A gente não tem como estar batendo sempre sem viver aquilo ali, né? A gente tem que se aprender a sentar na cadeira para ver como é que funciona realmente, né? O real. Eu não tô aqui só para bater, a gente tá aqui para melhorar e tá aqui para se unir. A gente não precisa ter inimigos, né? Não é verdade? A gente precisa ter pessoas que somem uma com as outras para que a gente possa fazer com que a cidade evolua e seja uma cidade diferente. Itabuna, como eu digo, tem tudo para ser uma grande cidade, para ser uma metrópole, inclusive. Né? Nós já chegamos a ser a segunda cidade da Bahia, mas podemos chegar de novo a ser a terceira, né? Porque eu acho que a segunda já é Feira de Santana, se eu não me engano. Hoje é feira. Então, mas poderíamos chegar a ser uma grande cidade. Nós temos médicos aqui maravilhosos, especialistas perfeitos. Nós temos residência médica dentro de Itabuna, de várias especialidades. Hoje, medicina, né? Então, a gente tem que, na medicina, que é o que eu posso falar, eu não posso estar falando de outros lugares, mas temos muito para crescer, muito mesmo. Inclusive, até mesmo abrir um hospital escola aqui seria o ideal para todo mundo, né? Os pacientes ganhariam com isso e a cidade também ganharia. Mas é isso, eu tô aqui às ordens, estou aqui para somar com todo mundo. Quem gosta, gosta, quem não gosta, sinto muito. É isso aí. Não tô aqui para agradar. Então, gente, hoje foi mais um podcast, né? Hoje com a doutora Silvia. Muito obrigado mais uma vez. Né? Hoje a gente teve poucos comentários aqui, alguns no WhatsApp também. O povo tá aqui no meu. Hoje
né? Um abraço aí para Elvis, tá aqui. O podcast ficou muito bom. Joab já deu boa noite. Ellen Lima deu parabéns agora. Muito obrigado. Eu não sei se Ellen Lima é Ellen Prince, né? Não sei. Não, Ellen Lima faz parte do projeto. Faz parte do projeto? Ah, então bacana. Então. Beijo. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Até o próximo. Com fé em Deus. Forte abraço. Valeu, gente.